Queridos, vamos ler um texto que está em 2 de Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 5, que diz o seguinte: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, o evangelista Timóteo, que trabalhava como parte da companhia apostólica do apóstolo Paulo. Queridos, quando lemos não somente esse texto, mas também o texto que foi lido aqui na leitura, no capítulo 3, a primeira impressão que eu tenho é como se estivéssemos lendo o jornal de hoje, do que está acontecendo no mundo. É impressionante. E vejo que o apóstolo Paulo tem sido bem benevolente nas palavras dele, em comparação com a realidade. Eu creio que tudo isso nós estamos vendo cumprindo-se diante dos nossos olhos. E, queridos, o mundo está completamente louco. Por algo, 1 de João, capítulo 5, versículo 19, o apóstolo João diz o seguinte: o mundo jaz no maligno. Traduzido ao português, o mundo está encapetado. Isso é um fato. Esse é um fato. Se nós vamos a outras referências bíblicas, falando não somente da sua época, senão deste tempo que nós estamos vivendo. Em Romanos capítulo 1, versículo 25, o apóstolo Paulo diz: porque mudaram a verdade de Deus em mentira. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Nem sequer a verdade natural, senão a verdade de Deus. Mudaram em mentira. A esse ponto, o texto bíblico fala da capacidade de corrupção da mente humana e do coração humano. E nós vemos hoje como uma verdadeira ostentação da irracionalidade humana. É impressionante. Se nós vemos, a modo de exemplo, tem muitas coisas que estão de moda hoje. Todo mundo sabe. Ideologia de gênero. Você sabia que recentemente um pastor, aqui no Brasil, não sei aonde, foi preso porque ele falou em contra da ideologia de gênero? E enquanto eu estou falando aqui, possivelmente, ainda bem que estamos aqui em família, porque se tem gente estranha que a gente não conhece, pode dizer, não, vou denunciar um cara que está falando lá contra a ideologia de gênero. Ele foi preso aqui no Brasil recentemente. Isso é só o começo. Se as coisas não mudam no Brasil, se Deus não intervém no Brasil, as coisas vão ficar bem pior. E é interessante que faz pouco tempo atrás, talvez umas 2, 3 semanas atrás, ouvi falar que um personagem dos Estados Unidos, ele se levantou e começou a fazer um tipo de entrevista em meios acadêmicos, perguntando para as pessoas simplesmente para que definissem o que é uma mulher.
E sabe o quê? Não puderam definir. Nem sequer foram capazes de dizer que uma mulher foi dada a capacidade de concepção. Nem sequer é isso. Agora você e eu sabemos qual é a verdade atrás de tudo isso. Eles simplesmente não quiseram responder. Porque aquilo não bate com as suas mentes torcidas, os seus corações pervertidos. Não bate. Então eles têm que dizer, não sabemos. Meios acadêmicos. Definição simples, que é uma mulher. Não era conveniente definir. É interessante. Eu não sei quantos de vocês sabiam, mas faz umas 3 ou 4 semanas atrás, lá na Bahia, se abriu um campo enorme de oportunidades de trabalho. Mas tinha uma condição para poder ser inscrito ou se cadastrar. Tinha que ser transgênero ou gays. Estava proibido heterossexuais postularem para o trabalho. Estamos falando do Brasil. Eu não sei quantos de vocês souberam disso. Não sei se foi o ano passado, creio que foi o ano passado isso. Uma mulher nos Estados Unidos se apaixonou por uma árvore. E ela realizou toda uma cerimônia de casamento, seu Pedro, uma cerimônia de casamento com uma árvore. Há 30 anos atrás. E vamos falar que o mundo está bem da cabeça. Nunca o apóstolo João esteve tão acerto com as afirmações. O mundo jaz no maligno, queridos. E tem mais. Uma jamanta canadense de 45 anos mais ou menos, também um ano passado, casado e com filho. O cara tinha quase 2 metros de altura e de 1 por largura. E ele se percebia como uma menininha de 5 anos de idade. E sabe o que? Ele começou a se vestir como uma menininha de 5 anos de idade. Eu vi o vídeo, ele sentado, brincando de tomar chazinho, como em xícara de brinquedo. E estava buscando uma família que estivesse disposta a adotá-lo. De Maria Chiquinha ainda. Para onde que o mundo vai, queridos? Para onde que o mundo vai? Eu quero dizer algumas coisas mais para vocês. E isso aqui é só um pouquinho, uma milésima parte do que está acontecendo no nosso planeta. Um barbado, um cara vestido de mulher, barbudo, entrou no banheiro de mulher, não sei se foi em São Paulo ou Rio de Janeiro. E as mulheres queriam expulsar ele de lá. E ele ameaçou bater nelas. E sabe o quê? Está no seu direito. Está no direito dele. Agora, as pessoas que defendem esse tipo de coisa, esse tipo de barbárie, eu me pergunto se esses são filhos de algum ser humano. Eu me pergunto se esses têm mães, têm pais, se têm filhos, se tem esposa, se tem filhas, se tem irmãs, se tem irmãos. Eu me pergunto se esse povo tem. Porque eu acho que nenhum animal chegaria a esse limite, a esse ponto. E tem mais. Não sei quantos de vocês estão familiarizados com um personagem chamado filósofo aqui no Brasil, chamado Pondé. Tem muitos seguidores cristãos atrás desse homem. E sabe o que ele falou? Eu não sei se ele estava defendendo uma postura pessoal dele, ou simplesmente fazendo um comentário. Mas ele diz o seguinte, que vai chegar um momento que todo pregador de igreja que anda expulsando demônios vão ter que pagar multa. Pagar multa por expulsar demônios, porque estão ofendendo aos demônios. E ofendendo aqueles que praticam o satanismo. E vão ter que pagar multa, porque tem que respeitar os demônios a partir de agora.
Eu não sei quantos de vocês têm ouvido essas coisas, mas estão acontecendo agora. Imagine se eu me apresento diante de você e diz que eu me percebo como Deus, o Deus Todo-Poderoso. E ai de você se não me respeita como Deus, porque eu posso processar você. Sabe, queridos, Sodoma e Gomorra é fichinha. Por muito menos do que isso, fogo teve que descer do céu, nem sequer veio da terra, veio do céu o fogo para consumir esse povo. O povo não sabe quem é Deus. Estão brincando com fogo. Estão brincando com fogo. E para arrematar tudo isso, para piorar tudo isso, existe uma grande mentira propagada por muitos seguidores chamado povo de Deus. Tive que o grande inimigo do pecador é o diabo, mas o seu grande amigo é Deus. Essa é a maior mentira que paira sobre a face da terra. Que Deus é o amigo do pecador e o diabo é o inimigo dele. Parece uma contradição, pelo menos na forma de pensar desta geração. Mas a Bíblia diz que o ser humano, sem Cristo, ele é considerado pelo próprio Deus inimigo de Deus, inimigo do céu, inimigo de tudo aquilo que Deus defende. E o grande amigo do ser humano, do pecador que está sem Cristo nesse mundo, é o diabo. Esse é o grande amigo. É o que a Bíblia diz. Teve um tempo, morando lá no Chile, ainda como missionário. Estava acontecendo muitas coisas, querido. Estamos falando aqui do que está acontecendo nas trevas, no mundo. Mas o pior de tudo é que aquela que deveria ter a resposta para essa grande problemática está experimentando nesta geração uma decadente apostasia, chamado povo de Deus. Chegou um tempo lá no Chile, onde eu falei abertamente, eu falei, se você quer saber o que Deus está falando, o que a Bíblia ensina de verdade, presta muita atenção no que parte lá do Vaticano e no que parte de muitas igrejas evangélicas pregando por aí. Presta muita atenção nos pregadores dessa geração, porque tudo o que eles falam, tenta entender o contrário, porque isso é o que sai na Bíblia. É o contrário do que eles pregam, é o que sai na Bíblia. Eu desafiei abertamente a muita gente no Chile a prestar atenção nisso. Porque existe um sistema religioso chamado cristianismo que é apóstata. Se apostataram da mensagem da cruz, se apostataram da palavra de Deus, da Bíblia, se apartaram de tudo aquilo que realmente Deus defende na sua palavra. Por uma razão muito simples. A palavra de Deus, querido, ela é confrontacional. Ela não é digerível naturalmente. A mensagem do Evangelho, ela está absolutamente proscrita dos púlpitos. A mensagem da cruz está proscrita dos púlpitos, porque ela não cai bem para ninguém. Ela não é popular. Ela não é negociável. Ela incomoda. Ela confronta. E ninguém gosta disso, ninguém quer saber disso. Paulo aqui, o apóstolo, fala a Timóteo, eu te conjuro, essa expressão que o apóstolo Paulo usa, isso, perante Deus e a Cristo, que é de julgar vivos e mortos. Paulo está dizendo, Timóteo, a coisa está feia, mas vai ficar pior no futuro. Por isso, frente a esta realidade que o mundo não está entendendo, o mundo não está vendo, que o juízo de Deus é iminente,
O juízo de Deus virá e ninguém vai escapar da ira de Deus. Por isso só tem algo a fazer, diz Paulo a Timóteo. E no seu tempo, queridos, prega a palavra. Prega a tempo e fora de tempo. Ele falou com veemência isso. Prega a palavra. Porque só existe uma escapatória para este mundo. O problema é que hoje muitos cristãos deixaram essa tarefa para alguns pregadores somente. Porque sabe que não se trata de saber pregar ou não. Se trata de queimar, como se diz, a sobrancelha. Se trata de dar a cara. Se trata de expor. Eu falei com a Michele, a coisa vai ficar tão feia no futuro. E pode ficar feia aqui no Brasil muito logo. E eu não tenho nenhuma intenção de abandonar o país. Tenho muita oportunidade para ir para qualquer parte. E a coisa pode ficar feia, mas não vamos deixar de pregar o que a Bíblia tem nos ensinado. Não vamos deixar, não importa, até as últimas consequências. Vamos seguir em frente. É tarefa de todos, queridos. Como igreja, como ministério, como rede Metanoia. Curiosamente, muitos ministérios, muitas igrejas têm certos dons mais específicos, mais destacáveis. Nós temos carência em muitas outras expressões ministeriais. Mas, curiosamente, Deus nos deu uma expressão ministerial mais acentuada na área do ensino, mais o zelo pela Escritura, o zelo pela mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho. Esse é o zelo de toda a rede. Somos insignificantes, somos pequenos ministerialmente, no Chile, na Colômbia, um pouquinho de irmãs que temos lá na Itália, alguns ali na Argentina. Mas sabe o que tem sido sempre minha oração? Sempre. E eu tenho os irmãos lá, sabem disso. Eu estou convencido que Deus nos levantou, ainda que pequenos, insignificantes, como resposta de Deus, parte da resposta de Deus para este tempo, esses tempos difíceis. A tarefa é de todos. Nós temos enfatizado o ensino da Bíblia, por isso temos reuniões de estudo. Gostaria que fosse toda semana, não somente cada 2 semanas. Porque temos muito que compartilhar, temos muito que ensinar. Queremos transmitir tudo aquilo que Deus tem nos dado durante anos, a todos os irmãos. Porque a tarefa é de todos, é sua. Se você recebeu, se você foi visitado pelo poder de Cristo, do Cristo crucificado, ressurreto, Ele transformou a sua vida, você tem uma responsabilidade sobre os seus ombros. De pregar a palavra. De pregar a palavra. Queridos, existe uma realidade, muitas mentiras que pairam sobre o mundo. E o mundo está cômodo e tranquilo, porque eles desconhecem a verdade. E a verdade é essa. As pessoas no mundo não sabem que já foram julgados por Deus. Sabe qual é a grande mentira? Eles acreditam, verdade, muitos acreditam, que vai ter um juízo final. Nós acreditamos que vai ter um juízo final. E as pessoas dizem, bom, no juízo final se vai ver quem é e quem não é. No juízo final vai ver quem salva e quem se condena. Estão enganados. Isso não é certo. No juízo final se vai julgar a conduta, as obras realizadas pelos seres humanos. Seja cristão ou não seja cristão, vão ser julgados pelo que fizeram e tudo aquilo, a maneira como viveram nesse mundo. Mas não tem que ver com condenação e salvação. Sabe por quê? Porque o mundo inteiro, todos os seres humanos, Satanás e todos os demônios já foram julgados, segundo vemos em João capítulo 12, versículo 31. Pouco antes de subir na cruz do Calvário, Jesus disse, agora é
Agora é o juízo deste mundo. Na cruz do Calvário, você e eu fomos julgados por Deus. E nesse juízo, alguns experimentarão o poder da salvação. Outros que não estão, segundo as Escrituras, baixo condenação. Estão condenados ao inferno. Quem gostaria de ouvir coisas assim? Ninguém. Ninguém gosta de escutar essas coisas. As pessoas saem para evangelizar por aí e dizem, vamos falar do amor de Deus. Não tem ideia do que é o amor de Deus. Esse amor que falam tanto de Deus, espalhado por aí, esse é inspirado no próprio Satanás, não tem nada a ver com a Bíblia. Porque quem não conheceu o que aconteceu na cruz do Calvário por revelação, aquele que não experimentou o poder da cruz do Calvário, não sabe o que aconteceu na cruz. E somente aquele que sabe o que aconteceu na cruz do Calvário, sabe por experiência o que é verdadeiramente o amor de Deus. Isso sai por aí dizendo, Deus te ama e tem um plano na sua vida. Mentira! Mentira! Tem que falar a verdade. A verdade é, se você não está em Cristo, está condenado. Não passa pela cabeça de ninguém neste mundo, queridos, de que ele está indo para o inferno. E esta é a verdade. Esta é a realidade. O mundo não será condenado. O mundo já foi condenado pelo próprio Deus. Muitos dizem, ainda tem tempo. Está condenado. O inferno é uma realidade. Alguém diz, aonde é que está esse inferno? O inferno, querido, está no final de uma vida sem Cristo. Ali se inaugura o inferno. E as pessoas não têm ideia do que é isso. Não têm ideia. A nossa missão é pregar o Evangelho. Já tive um jovem aqui, dentro aí das salas que temos aí dentro. Ele queria ouvir mais de Cristo. Eu falei, você quer ouvir a verdade ou a mentira? Quer ouvir a verdade ou a mentira? Ele falou, não, eu quero a verdade. Eu falei, não, você não quer não. A não ser que Deus queira que você use a verdade, você não vai querer ouvir a verdade. Você não vai ter estômago para aguentar a verdade. Aqueles que, apesar de vomitar ao ouvir a verdade, são aqueles que foram chamados por Deus a ser parte do reino de Cristo. Esses terão estômago, aguentarão a náusea da verdade. E a verdade, como já falei com vocês, ela tem sido proscrita. Se essa verdade bíblica fosse pregada de verdade nessa geração, você pode ver a quantidade no Brasil de templos, estão cheios de milhares e milhares de pessoas. Você e eu sabemos por quê. Porque já não é culto mais. Já não é culto a Deus mais. Aquelas reuniões estão preparadas para a clientela, para a freguesia. Não é para Deus. E a freguesia vai naquela coisa chamada culto, não para saber o que Deus está exigindo e demandando desde a cruz do Calvário. Estão lá para poder ver o que Deus tem para mim nesse fim de semana. Estão lá para buscar uma bênção de Deus. Estão lá porque tem um problema em casa, ou tem um problema no casamento, ou tem um problema no trabalho, ou tem um problema de saúde, por isso estão lá. Estão buscando alguma coisa de Deus, não estão lá para cultuar a Deus. Você e eu sabemos que essa é a verdade. Esse é o grande problema, queridos. Temos uma missão? Claro que temos. Claro que temos. Outro dia eu estava falando com um jovem, adolescente. Ele falou comigo o seguinte: a vida para mim não tem sentido.
eu não vejo razão para seguir vivendo. Um jovem, adolescente, queridos. Eu falei, para que eu estou vivo? Para quê? Eu falei, sabe quanta gente no mundo anda como você? Queridos, o cara, ele estuda para ter uma profissão, e ele trabalha, e sabe para que trabalha? Sabe por que as pessoas trabalham? Para ganhar dinheiro. Já daí partiu mal, porque nunca entenderam o plano de Deus na realidade. Trabalham para ganhar dinheiro, para comprar comida, para ter um teto, para comprar um plano de saúde, para manter a saúde, para comer, para ficar forte, para dormir, para poder descansar e recuperar a saúde, para que o outro dia ele possa trabalhar de novo, para seguir ganhando dinheiro. Quantos bilhões de pessoas no mundo vivem assim? E sabe o quê? Vivem carregadas de temores, perseguidos por consciências culpáveis, inseguros acerca da realidade da vida. Não sabem o que espera, mas andam atormentados pela a realidade da morte, que será inevitável. Estão aterrorizados pelo que vão encontrar do outro lado, porque sabem que a coisa vai ficar preta lá. E passam dessa forma a vida. Nunca, não existe satisfação alguma. Não importa. O cara ganha tanto dinheiro que vai e compra o carro do ano. Comprou um Ferrari, o sonho da vida dele. Comprou o Ferrari. Sabe quanto tempo vai durar a satisfação? Uma semana. Você tem um Ferrari, que maravilhoso. Está aí. E assim vai passar com qualquer outra coisa nessa vida. Queridos, tudo aquilo que o dinheiro compra é barato. Caro é aquilo que o dinheiro não compra. Deixo a reflexão para você. Aquilo que o dinheiro não compra, isso é caro. Isso não tem preço. Eu creio que todos vocês estão familiarizados com essa figura daquele ratinho de laboratório, aquele ratinho branco de laboratório que está dentro de um círculo metálico, e ele vai correndo dentro daquele círculo, correndo dentro daquele círculo, como se estivesse avançando e correndo e avançando na vida dele. Nem passa pelaquela cabecinha ratonil dele, de que em qualquer momento eles vão chegar, vão abrir ele, e vão matar ele, e vão fazer um experimento com ele. Não encontro um exemplo melhor do que está acontecendo com o ser humano, queridos, que isso. Porque exatamente algo parecido é o que vai acontecer. A vida não tem propósito. Por isso muitos tentam tirar o melhor que podem dessa vida. Mas sabe aqueles que estão em Cristo? Olha bem, a grande diferença daqueles que estão em Cristo: suas consciências já foram redimidas de toda a culpa. Estão em paz com Deus, com as suas consciências limpas diante de Deus e diante dos homens. Podem andar de cabeça erguida. Para eles a vida tem propósito. Sabe que o trabalho, olha bem, o trabalho para um cristão não é para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é algo secundário na vida de um cristão. Porque um verdadeiro cristão que conheceu a Cristo de verdade, ele sabe que o trabalho, a profissão dele, é o meio que Deus quer usar para a extensão do seu reino, através daquilo. Ele sabe que a prioridade do trabalho dele é a extensão do reino de Deus. Quando ele entender isso, ele vai ficar surpreso da generosidade de Deus que vem por trás daquilo. Porque ele está aplicando princípios que são estabelecidos por Deus. O verdadeiro cristão, ele sabe porque ele come, ele dá graças a Deus pelo alimento que come. Ele sabe por quê. Ele sabe porque ele precisa uma noite de sono. Ele sabe por quê.
A vida de um verdadeiro cristão tem propósito, queridos. Ele vive sabendo que é um passageiro nesta vida, porque ele foi engajado no propósito eterno de Deus, que a prioridade da vida dele é ter a Cristo formado nele, porque ele aprendeu e entendeu que aquele que não é Cristo jamais entrará no céu. Só Cristo entra no céu. Por isso, o plano de Deus na vida de um cristão, nesta vida, é que a sua vida, você seja formado no caráter de Cristo. Esse é o plano sublime, esta razão pela qual você e eu respiramos. Não existe algo maior que isso, segundo as Escrituras. Eu dou graças a Deus, porque muitos de nós, entre nós, têm entendido isso. Alguns dos nossos irmãos no Chile têm entendido isso. E nós temos, se ele me permite mencionar isso, nós temos um tremendo exemplo no nosso meio. Meu amigo, meu irmão Tiago. Eu não sei quantos de vocês sabem que ele dá consultoria para médicos, palestrantes. Pura gente linda, né, Tiago? E sabe o que, queridos? Ele me conta com muita frequência que viajou para tal parte, deu a palestra, deu a consultoria e termina pregando o evangelho para os médicos. Sabe por quê? Porque existe uma graça que foi posta por Deus dentro dele. Assim como uma graça que foi posta dentro de cada um de nós. Você e eu precisamos entender qual é essa graça, quais são esses dons que Deus colocou dentro de nós. Porque cada um deles, não importa qual seja, ele foi dado para você pregar e compartilhar a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz. Um ministério que não é para pregar a mensagem da cruz, não tem razão para existir. Não tem propósito para existir um ministério que não prega a mensagem do Evangelho. Nós precisamos acordar com aquilo que Deus já nos tem dado. Senhor, como? Com quem? Onde? Essa é a pergunta que todos devem fazer, queridos. Eu não sou tão evangelista como o Tiago. Minha área é mais a área do ensino. Tudo que Deus nos tem dado é para a extensão do seu reino. E aquele que está em Cristo, querido, sua vida tem propósito. E ainda nessa vida, apesar de todos os trancos e barrancos, aquele que está em Cristo, ele encontra satisfação em Cristo. Para ele chegou a entender aquilo que o apóstolo Paulo fala. Porque para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. O apóstolo Paulo estava doido, ou entendeu algo que a grande maioria nunca entendeu. Porque estamos falando do homem mais inteligente, considerado extra-biblicamente, o homem mais inteligente, considerado na época dele. Não havia um personagem tão academizado como o apóstolo Paulo. E Paulo diz a Timóteo, redargui, ou corrige, repreende. Quem gosta de ser corrigido? Quem gosta de ser repreendido? Nem sequer dentro das igrejas, muitos irmãos não gostam de ser repreendidos. Quanto mais lá fora. Exorta, o que quer dizer? Anima, edifica, denuncia. O que eu estou fazendo aqui é denunciar. Estou denunciando. A Bíblia demanda de nós que denunciemos. Se você vê o mal e se cala, você é cúmplice, segundo a Bíblia. Você precisa se posicionar. A falácia da neutralidade é outra concepção maligna que veio das próprias trevas e do diabo. Não é que eu sou neutro. Neutro, quer dizer, está em cima do muro? Os que estão em cima do muro também estão nas trevas e vão para o inferno.
Não existe neutralidade na Bíblia, sabia? A ideia da neutralidade não existe na Bíblia. A Bíblia demanda que você se posicione. Você está errado ou está certo? Ou você está com Deus ou você está com o diabo? A Bíblia não aceita nada mais do que isso. Só fala de trevas e de luz. Mas o sistema evangélico criou a boate, a meia luz. E tudo a meia luz. Não existe isso. Com certeza teve uma inspiração que veio lá de baixo. Exorta, denuncia com toda longanimidade e doutrina. Quer dizer, denuncia, corrige, repreende com a palavra. Não com opiniões próprias. Não com ideias próprias. Ou que você há, com achismos. Com a palavra. Queridos, o mundo vive ofendendo a Deus o tempo todo e todos os dias. E tem cristão que está preocupado de ofender o pecador em dizer a verdade. É por isso que o Brasil está como está. Falta homens e mulheres que estão posicionados, que verdadeiramente sabem quem são. É interessante que não é que essa preocupação com ofender com o quê? Claro, você pode ofender com as suas ideias, com as suas próprias ideias pessoais. Mas se a ideia pessoal de Deus você transmite e ofende, não se preocupe. Se a ideia de Deus está ofendendo o pecador, que assim seja. Não é que o politicamente correto, tem que respeitar o pecador, tem que respeitar os demônios, tem que respeitar isso, tem que respeitar aquilo. Os direitos humanos. E a Corte Suprema do Brasil está decidindo a sua maneira de pensar. Vamos ter problema, pode ter certeza disso. Em João capítulo 17, versículo 14, Jesus orando na sua oração sacerdotal ao Pai, ele diz o seguinte: Pai, eu dei a eles, os seguidores dele, né? Eu dei a eles a tua palavra. E o mundo os odiou, pelo simples fato deles terem recebido a tua palavra. Porque o mundo, queridos, odeia, não a você. Ainda que Jesus diz, o mundo os odiou porque eu dei a tua palavra a eles. O mundo odeia a Deus, o mundo odeia a Cristo. É por isso, eles buscam maneira de personalizar ou personificar esse ódio. Mas o ódio não é você não é Deus mesmo. Porque o mundo jaz no maligno. No capítulo 10 de Mateus, Jesus, no versículo 22, diz: sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Vocês serão odiados por causa do meu nome. Queridos, você crê que as palavras de Cristo se cumprem ou se cumprirão? Pode ter certeza que já se estão cumprindo. E Paulo segue: repreende, exorta, denúncia com toda longanimidade e doutrina, com paciência. Com paciência. Muitas vezes nós queremos fazer a obra do Espírito Santo. Estou falando aos filhos de Deus. Queremos fazer a obra do Espírito Santo. Mas temos que entender que a obra não é nossa. Eu me lembro que tinha um companheiro lá no Chile, um pregador muito assim, efusivo na maneira de pregar, todo um profeta. E um dia, eu cheguei na casa dele e ele estava muito chateado. Eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, não, Paulo, é que eu preguei
preguei a palavra. Mas só que as pessoas não fazem caso. Eu sei que Deus, é que a obra é de Deus, mas aqui eu falei, para. Eu falei, você tem um problema. Qual é o problema? Você falou, eu sei que a obra é de Deus, mas o seu problema são 3 letras, mas. Nós não fomos chamados a mudar o coração e a mente de ninguém. Somos chamados a pregoar o Evangelho e a palavra de Deus. E quem toma a batuta dali para frente é o Espírito de Deus. Não somos nós. Não somos chamados a converter ninguém. Somos chamados a anunciar o Evangelho. Deus é quem converte os corações e as mentes. A gente escuta essa linguagem, de repente, no meio de alguns irmãos mais carismáticos, né? Quantos rubis ou pérolas tem na sua coroa, irmão? Você saiu para evangelizar? Quantas almas você ganhou? De onde tiraram essa expressão, ganhar almas? De onde tiraram isso? Eu sei onde que é. Lá em Provérbios. O que ganha almas é sábio disso. Porque nos evangelhos não aparece essa expressão. A pergunta é que 1000 anos antes que Cristo morresse na cruz, aquele que está ganhando alma, eu me pergunto a que igreja levaria, Haroldo? Há 1000 anos antes de Cristo. Nós não somos chamados a ganhar almas. Essa expressão não tem que ver com esse entendimento religioso que existe no meio do povo evangélico hoje. Isso significa outra coisa. Não vou entrar no mérito neste momento. Mas significa outra coisa. Então é muito importante entender isso. Nós não mudamos o coração de ninguém. Mas temos a responsabilidade de ser anunciadores. Temos a responsabilidade da fidelidade à mensagem da palavra de Deus. Um dos grandes problemas que passa hoje nas igrejas no Brasil, eu acredito que passa em toda parte, mas no Brasil eu vi de uma maneira acentuada. Vai de igrejas, pode ser igreja pequena como essa nossa, igreja de tamanho médio de 200, 300 pessoas, ou igreja de milhares de pessoas. Sabe que os pregadores dão por sentado que todo mundo que está ali está resolvido com Deus. Essa é uma das grandes mentiras que existem. Tem muita gente indo de carona nas igrejas. Isso não existe. E olha como Paulo diz lá no capítulo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Estamos vivendo esse tempo. Queridos, o mundo, ele não suporta a mensagem de Cristo. Não suporta. E essa palavra suportarão, no grego é anekomai, ou anekotai, dependendo da conjugação verbal. E significa, o mundo não, eles não sofrerão a mensagem da palavra. Eles não aguentarão a mensagem da palavra. Eles não vão querer a mensagem. Eles não suportarão a mensagem. A pergunta, por quê? Ou a sã doutrina, por quê? Porque a sã doutrina busca exclusivamente os interesses de Deus e não os interesses do homem. Esta é a razão muito simples. A sã doutrina fala do que Deus pensa, não do que o homem quer, senão do que Deus quer. Então, o mundo não quer ouvir o que Deus pensa dele. Não quer. Se os pregadores fossem fiéis à palavra de Deus, nesse Brasil, o Brasil não estaria como está. Nunca na história, nunca existiram tantos falsos profetas ocupando púlpitos,
tantos falsos profetas. E claro, muitos deles estão buscando seus próprios interesses. Temos uma coleção aqui no Brasil. Poderíamos dar muitos nomes, mas não vamos fazer isso. Muitos deles, inclusive, começaram bem o ministério. Mas sabe que hoje são apóstatas. São apóstatas. Mas tem um problema. Suas mentes se desviaram da verdade. Mas não tem problema, porque eles não acreditam na apostasia. Como não acreditam na apostasia, não importa se está tudo errado, não importa se eles se desviaram da verdade, não importa se andam pregando besteiras. Como não tem apostasia, segundo eles, tudo segue resolvido com Deus. Eu falo isso com toda a responsabilidade. A quantidade de evangélicos, de milhões e milhões de evangélicos que vão ir para o lago de fogo do inferno, como dizia no meu tempo, não está no gibi. E creem que estão resolvidos com Deus. Tem muito chamado povo de Deus hoje, queridos, que pagam para serem enganados. E pagam muito dinheiro para serem enganados. E é interessante, tem um texto em Isaías, capítulo 30, versículo 9 ao 11. Eu quero que você me acompanhe lendo esse texto. Dá para aparecer grande aí? Isaías 30, versículo 9 e 11. Ao 11. Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Já acontecia no tempo de Isaías. Que dizem aos videntes, os videntes naquele tempo eram chamados, nome dado aos profetas. Não vejam, não profetizeis para nós o que é reto, não profetize o que é verdadeiro para nós. Dizei-nos coisas aprazíveis, queremos ouvir pregações que nós gostamos de ouvir, aquilo que seja agradável aos nossos ouvidos. Já acontecia no tempo do profeta Isaías, queridos. E vede para nós, tenham visões para nós de enganos, de mentiras. Parece absurdo que existem seres humanos que queiram isso. Mas já acontecia no tempo do profeta Isaías. E hoje, querido, multiplica isso em forma exponencial, esse problema. Porque é exatamente o que está acontecendo no Brasil e no mundo inteiro. As pessoas pagam para ouvir mentiras. E sabe o que? Eles querem ouvir mentiras. E eu desafio a qualquer um frente a isso. Entra nessas igrejas de milhares de pessoas e prega verdadeiramente a mensagem ensanguentada da cruz do Calvário. Vão sair voando pelas janelas, porque não querem saber disso. Não querem saber. Eles querem dar bênção. Querem a bênção. Está como aquele pastor que perguntou: meu irmão, vem cá dar testemunho. O irmão chega e vai dar testemunho. Nossa, meu irmão, eu quero dar um testemunho glorioso. Qual é? Eu estava errado, eu pensei que estava convertido, mas na verdade eu estava no mundo. Mas a palavra chegou e meu coração mudou. Hoje eu verdadeiramente sou de Cristo. Ah, que bom, meu irmão. Agora conta a bênção. Bênção para eles. O que é que Deus está me dando hoje? E disse: e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tem muitos vendedores de fantasia, de sucesso, de êxito. Tem muitos vendedores de sonhos e ilusões carnais. E se multiplicam cada dia. Por isso, ao povo de Deus,
os que conheceram verdadeiramente o Cristo crucificado e ressurreto. Alerta. E Paulo foi justamente o que ele fala com Timóteo. Tu, porém, Timóteo, tu, porém, ser sóbrio. O que quer dizer? Fica esperto. Alerta, Timóteo. Fica acordado, enquanto o resto está dormindo o sono da morte. Fica atento, Timóteo. Suporta as aflições. Como que suporta as aflições, Paulo? E a bênção? Não é que se Cristo está comigo, toda a minha vida está resolvida? Não é que se Cristo está comigo, não tem nada porque dá errado com a minha vida? Não é isso? E Paulo diz, não, você está na época errada, vai para o século XXI, lá que estão pregando essas besteiras. Vai para lá. Sofre as aflições, disse Paulo. E Timóteo disse, Paulo, por que tem que sofrer as aflições? Se estou alerta? É justamente por isso, porque você está alerta. É justamente porque você está centrado na verdade. Por isso, a coisa não vai ser fácil para você, não. E qualquer outro que queira estar dentro da verdade, a coisa não vai ser fácil. E Paulo diz, faz a obra de evangelista. Talvez não temos muito evangelista no nosso meio, talvez tenhamos alguns. É bem possível que temos alguns. Mas tem outros irmãos com outros dons. Irmãos e irmãs que tem uma graça, assim como o Tiago tem de pregar o evangelho, não importa o âmbito onde está. Prega o evangelho. Até para gente linda. Prega o evangelho. Fala da cruz do Calvário. E sabe que o coração do ser humano é o mesmo, não importa onde ele está e quem seja. É o mesmo. Não importa o extrato social, é o mesmo coração. Talvez Deus tenha uma graça com você, Deus te deu uma graça para, uma paixão especial para a intercessão. Queridos, permita-me fazer algo que estava não estava considerado na pregação. Existe uma falácia com respeito ao tema do batismo do Espírito Santo. Uma falácia, verdadeiramente. E os que mais falam essas falácias são os que menos sabem de Bíblia. Não existe um só verdadeiro redimido de Cristo. Não existe um só que tenha nascido de novo, que tenha sido regenerado, sendo feito nova criatura, que não esteja batizado no Espírito Santo. A mim me dá muita tristeza, vendo como reina a ignorância. Eu vejo, especialmente no tempo que eu morei no Chile, irmãos feridos, decepcionados, porque meu irmão leva 10 anos na igreja e ainda não recebi o batismo do Espírito Santo. De onde tiraram isso? De onde tiraram isso? Da Bíblia não foi. Pode ter certeza que não foi. São dogmas criados pelos movimentos que experimentaram o poder do Espírito Santo por aí, nos Estados Unidos, em Canadá, não sei aonde mais. Experimentaram verdadeiramente coisas gloriosas e converteram suas próprias experiências em dogmas bíblicos. Porque da Bíblia não foi tirado. Todo verdadeiro convertido de Cristo está batizado no Espírito Santo. Todo verdadeiro convertido de Cristo, ele tem dons espirituais dentro dele. A convivência, querido, da igreja é justamente para que você, em oração, através do serviço, a sua dedicação, o seu anelo de aprender mais, você possa ir descobrindo quais são essas graças que Deus tem colocado dentro de você. Temos evangelistas aqui? Com certeza, mas talvez não sabe o que é. Temos irmãos e irmãs que têm o dom para o ensino aqui? Com certeza. Temos irmãos aqui ou irmãs que talvez tenham o dom da cura? Pode ter certeza que sim.
E assim por diante. Temos profetas em nosso meio. A mim me perguntaram uma vez, lá também no Chile. Vocês pregam isso e como é que vocês se chamam? Eu falei, nós somos chamados, nos identificamos como ministros do Evangelho. Ah, sim? Vocês não são pastores? Eu falei, não. E por que não tem pastores no meio de vocês? Porque não existe homens, pastores, na Bíblia. De onde tiraram isso? Abre a Bíblia e me mostra. Onde? Pastor na Bíblia só tem um. Cristo. Ah, mas vocês têm mestres da palavra? Uhum. Tem profeta no meio de vocês? Uhum. E quem são? Ele falou, eu dou um presente se você descobre. Mas por que vocês não falam disso? É justamente por isso. Não existe um título maior entre nós, se podemos chamar assim. Não existe uma honraria maior entre nós que ser considerado ministro do Evangelho, seja homem ou mulher. Homem ou mulher. Ministros do Evangelho. Não existe uma expressão mais honrosa que isso para nós. Agora, se é mestre, se é profeta, se é evangelista, também nós vamos saber. É importante que nós saibamos. Não precisa propaganda. Então, queridos, ora, os que são redimidos, nova criatura, orem para que Deus mostre para você qual é a sua graça. Para que você possa cumprir a sua missão, a função designada por Deus na sua vida. Ore ao Senhor, insistentemente, para que você saiba. E se qualquer entre vocês precisa orientação nisso, comunica comigo, comunica com o Tiago, ou com os diáconos. Nós podemos ajudar. Se você tem um conflito da sua relação com Deus, busca-nos. Pode me procurar, me liga, me chama pelo WhatsApp, ou o que seja. Nós podemos ajudar, encaminhar vocês. Amém? Que Deus possa abençoar a cada um de vocês.